Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós daremos início a mais uma aula da Escola Dominical. Hoje nós vamos abordar o seguinte tema: não desperdice sua vida das 8 às 5, ou das 8 da manhã às 17 horas da tarde. Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 17, o verso 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Agora veja o verso 15 de João 17. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Vamos fazer uma oração. Pai Santo, nós te damos graças por essa manhã, porque, ó Deus, as misericórdias do Senhor se renovam. Nós somos gratos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus bondoso, perdoador, um Deus que fortalece a tua igreja. Que assim, ó Deus, nós estejamos atentos e consigamos tirar boas lições da aula que será ministrada nesse instante. O Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. A ideia, meus irmãos, de não desperdiçar a sua vida das 8 às 5 da tarde é trazer a ideia de não desperdiçar a vida enquanto você trabalha, enquanto você está, entre aspas, no mundo. É muito gostoso quando nós nos reunimos no domingo e quando termina o culto, aquela sensação de que voltaremos para casa, aquela expectação em relação à segunda-feira. Vai começar um novo dia de trabalho para a maioria de nós. E assim nós estaremos no campo de batalha, por assim dizer. Porque nós entendemos pela palavra do Senhor que a vida ela acontece de uma maneira mais complexa quando nós estamos neste mundo caído, cheio de mazelas, neste mundo cheio de pessoas que não creem no Senhor Jesus, cheio de influências malignas até sobre a vida dos homens. Então nós vivemos neste mundo e o Senhor não orou para que nós fôssemos poupados disso, pelo contrário, Ele orou para que nós fôssemos guardados, para que fôssemos livres do mal. Então esse é um princípio importante, porque nós devemos viver para a glória do Senhor, não somente nos momentos em que nos reunimos como igreja, mas também e principalmente quando nós não estamos reunidos ali como um só povo, adorando, cultuando ao Senhor em culto solene, porque no dia a dia nós vamos nos encontrar ali e pensando na questão do trabalho, do nosso período de trabalho aí, nós encontraremos todo tipo de adversidade, mas é ali que nós devemos de fato manifestar o bom perfume de Cristo, ser sal e luz e viver para o Senhor. Nós devemos ter essa mentalidade, uma mentalidade de que estamos em constante conflito contra o nosso próprio coração, contra as forças do mal. Veja o que Paulo diz na sua carta à igreja de Éfeso. Ele diz assim, lá no capítulo 6, no verso 10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficardes firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, a ideia é que nós precisamos encarar a realidade das coisas, Não há neutralidade, não há passividade, há uma guerra acontecendo, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o inimigo já está derrotado, mas ainda temos que travar batalhas diariamente contra o nosso próprio coração e contra as forças do mal. E nós precisamos pensar que essas batalhas, elas são travadas principalmente enquanto estamos no nosso trabalho.
a maioria de nós passa um bom período do dia no trabalho. Claro, o home office mudou um pouco essa estrutura, né, com a questão da pandemia, mas as pessoas vão retornando presencialmente e a questão é que, via de regra, né, o normal é que estejamos lá em algum lugar, seja 8 horas por dia, 4 horas por dia, em alguns casos, 10, 12 horas, dependendo do tipo de trabalho que a pessoa tem. E nós precisamos encarar, então, esse período de trabalho como um período que também não pode ser desperdiçado, deve ser vivido para Deus. John Piper, no seu livro, o livro base que nós usamos para as nossas lições desse período, diz assim: você não joga fora a sua vida por causa de onde você trabalha, mas sim por como e por que trabalha. Bom, dependendo do lugar de onde a pessoa trabalha, ela está jogando a vida dela fora também, né, em casos excepcionais. Mas a ideia da frase dele é para pensar como que nós devemos trabalhar e por que que nós devemos trabalhar. Muitas pessoas têm uma motivação, né, de trabalhar para si, de trabalhar de qualquer maneira só para receber o seu salário no final do mês. E nós precisamos pensar nessa manhã, né, que nós devemos trabalhar de uma maneira que Deus seja exaltado e nós devemos trabalhar porque trabalhamos para Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar, não é para o nosso sustento, não é para ganhar um salário, não é para termos um progresso na carreira, mas primeiro nós trabalhamos para Deus. E como nós devemos trabalhar para Deus? Como se estivéssemos trabalhando para Deus e assim glorificando ao Senhor. Uma coisa interessante que os reformadores colocaram, principalmente Martinho Lutero, é que todos os cristãos eles têm uma vocação, e ele chamava a atenção para isso porque à medida que as pessoas se convertem, muitas vezes elas acham que elas precisam se tornar pastores. E isso acontece muito com quem vem do meio neopentecostal para uma igreja reformada. Então ele chega e fala: não, eu me converti de fato, eu agora estou em uma igreja reformada, eu estou entendendo as doutrinas bíblicas, eu quero ser pastor. Mas às vezes não tem um chamado para ser pastor, mas ele tem um chamado de Deus para trabalhar em algum lugar, para glorificar ao Senhor nesse trabalho. Então, Martinho Lutero mesmo, ele dizia que todos os cristãos são verdadeiramente da classe espiritual e não há diferença entre eles, exceto a de cargo. É a ideia de romper com aquele pensamento católico romano do clero e dos leigos, né? Todos são sacerdotes universais diante de Deus. Então esse é um princípio importante que a reforma resgata, porque na vocação de cada um, no trabalho de cada um diário, ele não só pode, como ele deve viver para Deus também. Então essa dicotomia, né? Eu estou na igreja, então eu estou ali fazendo tudo, o ofício cultico para Deus, mas eu estou no meu trabalho ali, não, eu estou fazendo para mim e tal, é algo só meu, não tem nada a ver com Deus. É um equívoco isso, porque na verdade nós sempre estamos diante de Deus, aquela expressão que a gente gosta de falar, né, que é bem bonita, corandel, estamos todos diante da face de Deus, da presença de Deus, porque Deus ele está conosco em todos os momentos. Então por isso mesmo, nós não podemos pensar no nosso trabalho secular como algo desvinculado da nossa vida com Deus. Nós devemos olhar para o nosso trabalho, para o nosso viver ali, como um campo missionário, como um lugar de testemunho, como um lugar de servir ao Senhor com o seu melhor. Então, a ideia do secular e do sagrado traz essa ideia de diferenciação, né? Mas, como alguns já disseram, né? Tudo é sagrado, porque tudo está diante de Deus e tudo pertence a Deus. Então, essa ideia do secular ser um mal, ela é um pouco equivocada. Não é porque você trabalha em algo que não é diretamente relacionado a Deus, digamos assim, né, que isso é ruim. As pessoas falam: mas eu trabalho no emprego secular e você trabalha na igreja e tal. Essa divisão ela não existe.
ou pelo menos não poderia existir uma vocação secular, um trabalho secular, ele é simplesmente algo que não está ligado à estrutura de uma igreja, mas ele diz respeito a nós trabalharmos para Deus, porque é Deus que nos colocou ali, é Deus que nos chama para aquele trabalho ou aquele outro, e Deus vai direcionando a nossa caminhada para trabalharmos, né, também para a glória dele, principalmente, né, primeiramente para a glória dele. Então a Bíblia ela vai deixar bem claro para nós que a vontade de Deus não é que todos se tornem pastores, até porque isso nem vai acontecer, porque é ele que chama, né? E ele chama alguns para o pastorado, outros não. A maioria dos cristãos vão viver neste mundo e vão trabalhar neste mundo incrédulo, né? Não que os pastores também não tenham contato, né, com os incrédulos, a questão não é essa, né? A questão é que há muitos de nós vai viver a vida inteira de trabalho em um campo totalmente paganizado, né, incrédulo, secularizado. Só que secular aqui não é algo de ruim assim em si. Por quê? Porque quando nós estamos, né, e nós estamos vivendo, trabalhando, caminhando neste mundo, nós estamos aqui como representantes de Cristo, embaixadores, sal e luz, aqueles que proclamam as virtudes de Cristo Jesus, um povo separado, destacado, que aponta para Cristo Jesus. Então, trabalhar no emprego, entre aspas, secular, para o cristão deve ser encarado como uma bênção no sentido de apresentar Cristo Jesus para aqueles que de fato não o conhecem. Então, o chamado para ser um cristão não é um chamado para sair do seu trabalho. Vamos abrir a primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 24. Olha só o que Paulo disse à igreja de Corinto. Vamos começar a ler no verso 20. Cada um permaneça na vocação, ou no chamado para a salvação. A ideia de vocação aqui, né, não está chamada a vocação não está relacionada ao chamado ministerial, mas à salvação. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço foste comprados. Não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Olha só que interessante aqui, né? Paulo ele está falando, olha, se você se converteu sendo um escravo, não se preocupe, né, demasiadamente em tornar-se livre, mas se você tiver oportunidade, fica livre. Agora, por que ele não deveria, né, pensar assim automaticamente, agora eu sou crente, eu preciso ser livre? Porque em Cristo Jesus ele já é livre, né? E lógico que a liberdade dele dependeria de vários fatores ali. Então, Paulo está até chamando a ideia de ter prudência, né, ao escravo, mas enfatizando, né, naquela época era, né, permitido a escravidão, havia ali, né, meios do escravo também viver de uma maneira mais digna com seu senhor e etc. Mas ele está dando um exemplo aqui, né, de alguém que poderia correr para sair daquela situação, né, independente de todos os fatores que a envolviam. Ele está chamando a atenção, né, de que nós somos libertos em Cristo e ao mesmo tempo nós pertencemos a Cristo. Então isso é o mais importante, embora ele devesse, tendo a oportunidade, tornar-se livre. Agora é importante, o que eu quero destacar é o verso 24. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Então, quando nós somos convertidos, nós não devemos tirar conclusões precipitadas, né? Meu trabalho precisa mudar, por exemplo. Há vários fatores que nos levam a mudar de trabalho, né? Mas o fato de estarmos, por exemplo, né, em uma empresa em que o seu chefe não seja crente,
se não tiver nenhum outro motivo, esse não é um motivo para você mudar de trabalho. Pelo contrário, é motivo de você ficar ali e usar, né, os meios que Deus te dá para glorificar a Deus e pregar o Evangelho àquela vida, né? Nós devemos pensar que Deus é que nos direciona para o trabalho. E essa direção que Deus nos dá, ela não é aleatória. Nós cremos, né, na soberania de Deus, no controle de Deus sobre todas as coisas. E nós devemos pensar em como nós vamos glorificar a Deus naquele trabalho. John Piper apresenta uma pergunta-chave aqui. Ele diz assim: como a minha vida pode valer para a glória de Deus em minha vocação secular ou no trabalho em que eu estou inserido? Como nós devemos nos apresentar no trabalho em que nós estamos, de maneira que Deus seja visto através da minha vida? Isso é uma pergunta importante para nós, irmãos, de se refletir assim. A gente, principalmente quem é mais jovem, eu falo por experiência própria, eu ainda antes de ser cristão, e bem lá no início da caminhada cristã, eu entendia trabalho de maneira diferente, né? Eu entendia que era um peso, que era algo que eu deveria, né, me esforçar o mínimo em determinadas situações, enfim. Era um pensamento equivocado, porque logicamente naquele início ali eu não pensava que o trabalho glorificava a Deus. Então depois que o Senhor me converteu de fato, que eu entendi que o trabalho ele deve ser para Deus, e isso foi muito abençoador no meu próprio crescimento, no meu próprio desenvolvimento como pessoa, como crente. Então trabalhar é trabalhar para Deus, e isso precisa estar na nossa mente. Eu não me recordo agora, fugiu a mente, se foi o Lutero ou se foi o Charles Spurgeon que falou. Acho que foi o Spurgeon. Um desses dois grandes pregadores, uma pessoa se converteu, um sapateiro, e aí ele perguntou: e agora, Spurgeon, o que eu faço? Ou Lutero, né? Um dos dois. E aí ele disse: faça o seu melhor sapato e venda por um preço justo para a glória de Deus. Então esse é um princípio importante, né? Estar na nossa profissão para glorificar a Deus. Sei que não é fácil, tem muitas questões que envolvem, né, o seu dia a dia do trabalho, muitas dificuldades, muitas lutas, mas nós precisamos pensar nessas questões. E como que nós fazemos isso? Há pelo menos 6 respostas. Hoje eu vou trabalhar as 2 primeiras, para não ficar muito extenso o nosso estudo, e semana que vem eu vou trabalhar as 4 últimas questões de como nós devemos glorificar a Deus no nosso trabalho, no nosso dia a dia, no nosso 8 às 5 da tarde, conforme coloca o Piper. Para alguns é 8 às 4, 7 às 5, enfim, horários variados aí de entrada e saída do trabalho. Mas é importante pensarmos como glorificamos a Deus no trabalho. Em primeiro lugar, podemos engrandecer a Deus em nosso trabalho por meio da comunhão que temos com Ele durante o nosso dia de trabalho. Você já parou para pensar nisso? Quando você sai de casa para trabalhar, você está pensando em Deus? Ele está com você? Quando você está lá no trabalho, você está lembrando de Deus, você está falando com Ele, você está percebendo que Ele está ali contigo? Como o John Piper disse, os cristãos não vão ao trabalho a sós. Nunca, porque o Senhor sempre está conosco. Eles vão trabalhar com Deus, não apenas fazem o trabalho, eles fazem seu trabalho com Deus. Deus está com eles. Então essa é uma realidade na nossa vida. Nós lidamos com uma diversidade de trabalhos, mas todo trabalho Deus está conosco. E uma maneira de nós trabalharmos para Deus é engrandecendo a Deus, porque nós temos essa comunhão com Ele. E aí o modo de apreciar essa comunhão, essa presença gloriosa de Deus é agradecê-lo, é exaltá-lo, louvá-lo.
É lamentável pensar que um crente ele passará 8 horas de trabalho sem pensar em Deus, sem orar a Deus, sem agradecer a Deus. Porque olha só, nós temos tantas coisas para agradecer. O fato de nós irmos trabalhar e pensando na situação do nosso país, de desemprego, por exemplo, pense em você que tem um emprego, né? 13, 14 milhões, não sei exatamente, de pessoas desempregadas. Talvez algum irmão está agora desempregado e orando a Deus para ter um emprego. Mas pense quando você já teve um emprego. Quantas vezes você se levantou em manhãs frias como a nossa, nessas últimas semanas, e você foi ao trabalho e Deus te sustentou ali, você retornou para sua casa, viu sua família, trouxe o pão de cada dia, e o Senhor te abençoou com habilidades, com inteligência, com questões de saúde também, fisiológica, emocional, espiritual, para que você desse conta do seu trabalho diário. Isso tudo é dádiva de Deus, isso tudo é bênção de Deus, e porque Ele está lá conosco sempre. E nós devemos agradecê-lo por isso, nós devemos louvá-lo por isso, reconhecer a nossa dependência dEle, minuto após minuto, cada momento, cada segundo do nosso trabalho. Nós precisamos reconhecer isso. Então, quando nós vamos ao trabalho, lembrando que o Senhor está ali conosco, e nós o exaltamos em todos os momentos ali, lembrando das bênçãos dele, não nos mínimos detalhes, nas grandes decisões, nos acontecimentos ali no ambiente de trabalho, na arena de batalha que você tem e tudo mais. É algo que você faz o seu trabalho de uma maneira diferenciada, porque a sua percepção é de que Deus está ali sustentando em todo o tempo. E a gente se lembra, né, do Salmo 127, muito conhecido de todos nós. Salmo 127. Se o Senhor não edificar, em vão trabalhos os que edificam. Se o Senhor não edificar a casa, né? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. O Senhor é assim para conosco. O Senhor é misericordioso e nós devemos nos lembrar disso em todo o tempo, exaltando a Deus em todo o tempo no nosso trabalho. E aí uma maneira prática de se fazer isso é você, tendo a oportunidade, né, lembrar passagens bíblicas que exaltam a Deus, que agradecem, que louvam a Deus pelo trabalho, como essa do Salmo 127, pela saúde, pelo sustento, né? Palavras que te encorajam, que vêm direto da Escritura Sagrada, palavras como a de 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Grave isso, guarde no seu coração. Alguns têm a possibilidade de anotarem em pequenos papeizinhos e colar na frente do seu computador, ou na sua mesa, enfim. Tenha, né, essas lembranças da palavra de Deus diante dos seus olhos, para que você seja sempre agradecido e sempre exalte ao Senhor no seu dia a dia do trabalho, né? Nós temos comunhão com o Senhor e nós devemos buscar essa comunhão diariamente, inclusive naqueles momentos que estamos ali no trabalho, né? Honrar a Deus no nosso trabalho secular é importante. Quando nós trazemos à mente, né, todas as bênçãos imerecidas, todo o sustento que o Senhor nos dá, toda a força que o Senhor nos dá, pensando em tudo isso, certamente como nós trabalhamos terá uma ênfase sempre diferenciada, uma ênfase que exalta a Deus, que glorifica a Deus. Esse é um objetivo importante para a vida de todos nós, para a vida dos crentes no Senhor Jesus. Segundo lugar,
Como que nós não desperdiçamos a nossa vida das 8 às 5 da tarde ou no nosso período de trabalho? Nós engrandecemos a Cristo em nosso trabalho pelo projeto alegre, confiante de nossa criatividade e produção que exalta o nosso Deus. Obviamente que nós somos diferentes dos animais, né? O animal, ele foi criado também para exaltar a Deus. Tudo foi criado, né? Na verdade, para exaltar a Deus. O Salmo 19 também nos lembra essa verdade. A proclamação, né? A revelação geral que a natureza traz. Salmo 119. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento... Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, um dia vai discursando, outro dia não. Há linguagem, nem palavras, nem um som se ouve, mas por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Então, a natureza, os animais, né, apontam para um Criador, mas criados à imagem e semelhança dele. Somente nós. Somente nós temos consciência moral. Somente nós temos condições de entender e interpretar a realidade ao nosso redor, né? E fazer um trabalho com a consciência de que nós honramos a Deus. Diferente dos animais que não têm essa consciência, a natureza que não tem essa consciência, né? Então, nós fomos chamados a nossa criação, né? A imagem e semelhança de Deus implica que nós sujeitamos a criação. Lembre-se lá de Gênesis, Deus criou todas as coisas e por fim criou o homem e trouxe todos os animais para que o homem governasse sobre eles. Então, nós devemos estar ocupados usando a nossa criatividade, a nossa inteligência, a nossa capacidade de produção, com tudo aquilo que já foi criado por Deus e com aquilo que é possível que o homem desenvolva a partir, né, daquilo que Deus criou, os materiais e etc. Glorificar a Deus, fazer para Deus o nosso trabalho, né? Veja que nós devemos refletir, né, a imagem de Deus, não para que nós pareçamos grandes, mas para que Deus seja exaltado com o nosso trabalho, né? Quando as pessoas perguntarem, quando as pessoas verem um trabalho bem feito, claro que nem isso vai acontecer assim, claro que isso talvez não aconteça diretamente, mas nós também não devemos só trabalhar para que os outros vejam, né? Nós devemos trabalhar para Deus. Então, às vezes as pessoas vão ver ou não, mas nós devemos usar a nossa criatividade e produção para exaltar a Deus, de todas as formas que nos for possível, né? Nós sujeitamos, nós dominamos a terra, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, e uma parte disso é mostrar ao mundo, por meio dos nossos dons, talentos, criatividade, por aquilo que nós produzimos no nosso trabalho. Não tem como nós não produzirmos se não trabalharmos. Mostrar a beleza de Deus, a glória de Deus, a verdade de Deus, refletir isso de alguma maneira no nosso trabalho. Aí entra aquela parte dos mandatos, né? A gente já falou sobre isso algumas vezes, mas eu quero destacar aqui o que o teólogo Gerhard von Groninger fala do mandato cultural. Ele diz assim: era para o homem e a mulher exercitarem suas prerrogativas reais, governando sobre o cosmos, desenvolvendo-se e simultaneamente mantendo. Todas as formas de vida na Terra foram de forma específica colocadas sob a supervisão dos vice-gerentes humanos. E isso tem a ver com trabalho, né? O homem não foi criado para o ócio, mas para o trabalho. Deus ele é o Deus criativo, né, na criação, e ele nos dá essa capacidade de criar. E aí uma palavra muito usada hoje em dia, né? Empreender, desenvolver habilidades, vender, enfim, fabricar, ensinar, cuidar das pessoas, enfim, cada profissão tem um reflexo, refletir um pouco, né,
da criatividade de Deus, né? Então nós devemos, cada um na sua profissão, né? Cada cristão que está aqui na sua profissão, ele deve refletir a imagem de Deus, fazendo um bom trabalho, né? Claro que nós não trabalhamos como Deus. Deus criou do nada. Nós pegamos aquilo que Deus criou, e nós moldamos, usamos, de modo que desejamos que Deus seja engrandecido por meio do nosso trabalho. Nós fazemos isso motivados pela nossa alegria no Senhor. Então esse projeto alegre de usar nossa criatividade, nossa produção para Deus. E quando Deus ele nos envia para trabalhar, nós somos chamados para fazer sempre o nosso melhor, com essa disposição no coração, né? Tudo precisa ser feito na dependência de Deus, tudo precisa ser feito entendendo, né, que nós temos essa criatividade, essa capacidade e que isso deve ser para glorificar a Deus, um alvo de refletir a glória de Deus por meio daquilo que nós fazemos. E isso precisa estar no nosso coração, seja qual for o nosso trabalho, né? Pensar o seguinte: eu trabalhei bem hoje, eu fiz o que era possível no meu trabalho, eu dei o meu melhor para Deus. E aí você sempre vai terminar o dia de trabalho satisfeito. A pior coisa que tem é você ir para o trabalho e ficar ali jogando tempo fora. Infelizmente, né, na nossa geração, a gente ouve de algumas pessoas que profissionais são mandados embora porque, por exemplo, estavam usando o celular no horário de trabalho, lógico, para outras finalidades, estavam jogando no celular e coisas desse tipo, né? E às vezes a pessoa é crente, então ela está dando um mau testemunho, ela não está, né, desfrutando da comunhão com Deus no trabalho, porque ela está usando mal o seu tempo, ela está desperdiçando o seu tempo, ela não está sendo sal e luz ali, ela não está exaltando a Deus, e ela não está usando da criatividade, da produtividade que ela tem para refletir essa imagem de Deus nela, né? Eclesiastes capítulo 5, verso 12, diz assim: doce é o som do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. Por que doce é o sono do trabalhador? Porque ele cumpriu aquilo que ele deveria, ele cumpriu o seu papel, ele fez o que deveria fazer e ele foi satisfeito para casa. Bom, nós vamos caminhando para o final, né, desta primeira parte, lembrando que Deus nos criou para o trabalho. Isso não é algo novo, o trabalho vem antes da queda. As dificuldades pós-queda que aparecem, espinhos, cardos e abrolhos, a terra será maldita, o homem vai comer do suor do rosto, o seu pão. Mas o trabalho foi antes, Adão e Eva já trabalhavam, e no novo céu e nova terra nós também trabalharemos. Não devemos pensar que será uma eterna ociosidade o novo céu e nova terra. Não, será trabalho que glorifica a Deus. E nós devemos, desde já, glorificar a Deus no nosso trabalho. Cada um permaneça naquilo que foi chamado, né? Lógico que essa palavra de Paulo aos Coríntios não é um chamado para você viver a vida inteira no mesmo emprego, não é isso. Mas é você ponderar como você está vivendo o seu chamado cristão no seu trabalho. Se você está, em primeiro lugar, desfrutando da comunhão com Deus, e assim você faz um bom trabalho para Ele, sabendo que Ele está ali contigo, e se você está usando a habilidade, a criatividade em um projeto alegre de refletir a imagem e semelhança de Deus naquilo que você faz no trabalho e que aponta para a glória desse Deus. Semana que vem nós continuaremos e falaremos dos outros tópicos de como que nós glorificamos a Deus no nosso trabalho, ou, pegando o tema da nossa lição, não desperdiçamos o nosso dia de trabalho. Que assim Deus nos abençoe e nos sustente, e que nós reflitamos sempre
sobre como nós estamos nos portando no nosso trabalho no dia a dia. Vamos orar? Bendito Deus e Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é quem nos chama, nos convoca, nos capacita, nos dá criatividade, nos dá tudo o que é necessário para que trabalhemos, ó Deus, neste mundo. Eu quero, ó Deus, pedir ao Senhor pelos meus irmãos que estão trabalhando, estão empregados, que eles se lembrem da Tua palavra, que eles devem não desperdiçar, ó Deus, nem um dia de trabalho sequer, seja em ociosidade, seja em outras coisas que não seja o trabalho, mas que eles se lembrem, ó Deus, que o trabalho é uma bênção do Senhor e que ali, como cristãos, neste mundo caído, em meio às batalhas do dia a dia, eles precisam, ó Deus, lembrar-se que o Senhor está ali com eles e que eles devem trabalhar, ó Deus, para o Senhor, porque o Senhor deu criatividade, o Senhor deu capacidade, o Senhor, ó Deus, os deu alegria para fazer tudo para o Senhor. Ajuda-os, ó Deus, porque certamente tem lutas, tem desafios, mas o Senhor é com eles. E nós queremos também pedir, ó Deus, aos irmãos que estão desempregados, que o Senhor, ó Deus, os fortaleça nesse momento difícil e que o Senhor abra portas de emprego também, para que, ó Deus, ao começarem um novo trabalho, eles comecem com tudo, com toda disposição, toda vontade, ó Deus, de engrandecer ao Senhor. E que as pessoas, ó Deus, enxerguem isso na vida dos nossos irmãos e naquilo que eles produzem de alguma maneira, ó Deus. Um trabalho bem feito, correto, justo para o Senhor. Que assim, ó Deus, eles sejam sal e luz neste mundo caído, ó Deus. Porque como o Senhor Jesus Cristo orou, eles não são deste mundo, mas estão nesse mundo, e certamente eles serão guardados pelo Senhor, e é no mundo que eles testemunharão do Senhor, e o Senhor será exaltado, e muitas vidas conhecerão a Ti, ó Deus, por meio de cada um que está no seu trabalho. Assim, ó Deus, os abençoe e os guarde, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe e até semana que vem na continuidade dessa aula. Um abraço a todos, um bom domingo.